Linda canção, romântica, não é? Ó, terça-feira, programa Bendita Hora, ao vivo aqui na nossa Rede Vida e Televisão. Uma voz dessa aí, dá licença, né? Essa mulher é muito bem dotada, afinação, suavidade, né? Delicadeza para cantar. Ai, que gostoso, ó. Lembra bons tempos, né? Para quem ainda curtiu o romantismo. Olha aí, ó. Lindo, ó. Lindo, né? Muito bem, gente, ó. Começando aqui mais um programa e nós estamos muito felizes de estar aqui nessa terça-feira. Eu convido você, vem junto com o Padre Marcos, vamos entregar tudo para o nosso Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó, os convidados do Padre. Quero começar aqui pela minha direita. Todos eles estão vindo aqui pela primeira vez no meu programa, hein? Eu tenho a honra de trazê-la aqui. Ela é cirurgiã vascular, super competente, nada mais, nada menos que a nossa querida doutora Andréia Klepax, é isso? Klepax. É uns nomes diferentes, mas bonitos ao mesmo tempo. Obrigada. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Que alegria. Ele também é médico, fonoaudiólogo. Nosso querido doutor Gabriel Forastiero. Muito bem. Doutor Gabriel, Deus abençoe você. Amém. Prazer de estar aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Querido, maravilha. Meu lado esquerdo, ele é ator. Creator. Estreou no teatro em 2012 e aos 16 anos apenas já fundou sua própria companhia de teatro chamada A Casa dos Atores. Tem a honra de trazer aqui ele que é o Luiz Antônio Brito. Augusto Brito. Eu falei Luiz o quê? Luiz Antônio, Luiz Augusto. Luiz Augusto, isso. Seja bem-vindo, que alegria ter obrigado. Aqui, né? Todo meu, obrigado, prazer. Artista aqui junto com a gente, que bom. Obrigado Maravilha. mesmo. Tamo juntos sempre. E ele também é dermatologista, tem a primeira vez aqui no meu programa, o doutor Gustavo Novaes, correto? Doutor Gustavo, alegria, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom que estarmos aqui, irmãos e irmãs. Olha, já vamos começar já com a primeira informação? Bora? Dá uma olhada aqui, minha gente. Vamos pôr aqui, ó. Jovens têm sido cada vez mais vítimas da trombose. Olha, isso aqui, eu acho que seria interessante primeiro, doutor, a gente falar, só desmembrar um pouquinho o que é essa doença da trombose, para as pessoas se identificarem melhor do que ela é e por que os jovens ultimamente estão sendo mais vítimas, não digo mais, também vítimas da trombose. O que pode estar levando esses jovens a ter a trombose? Na verdade, a trombose ela é a formação de um coágulo de sangue dentro da veia ou da artéria, né? Então, aquele sangue, quando a gente tem algum machucado, ele acaba coagulando, certo? Ele vira um coágulo. Só que isso não é para acontecer dentro do corpo, né? Então, a trombose nada mais é que a formação de um coágulo de sangue dentro da veia ou da artéria. Tá. E a grande questão é que quando ele acontece numa artéria, por exemplo, ele leva uma isquemia aguda, é um quadro gravíssimo. E quando ocorre na veia, a nossa principal preocupação é que esse coágulo se desprenda do lugar onde ele foi formado, que o mais comum é ser nas pernas, e vá até o pulmão. E leva a um quadro chamado tromboembolismo pulmonar. Meu Deus. O tromboembolismo pulmonar, ele pode ser desde leve até um quadro grave que leva a óbito. Então, a grande preocupação da trombose é a complicação da trombose, que é o tromboembolismo Mas pulmonar. ela sendo verificada, diagnosticada logo no início,
tem como fazer algum tratamento invasivo, ou algum tratamento com remédios? Ela tem um tratamento para evitar essa gravidade dela? Sim, com certeza. Quando a gente faz o diagnóstico de uma trombose, a gente tem uma gama quase sempre de medicamentos e algumas vezes, dependendo da localização, de procedimentos um pouco mais invasivos, para evitar que essa trombose se complique com o tromboembolismo Por pulmonar. que no caso dos jovens, né, tem um motivo deles estão sendo vítimas de trombose? Porque se é uma notícia que a gente talvez não estava muito ouvindo falar disso com os jovens. Se realmente está acontecendo, o que pode estar levando essa trombose a eles serem vítimas também, os jovens? Na verdade, assim, isso é um mito de se achar que jovens não têm trombose. Eles sempre tiveram trombose. Lógico que com a idade a chance de você ter uma trombose aumenta, mas não quer dizer que os jovens não tinham trombose anteriormente. Entendi. Tá? Agora, a gente tem alguns fatores hoje em dia que podem estar associados à trombose e que têm aumentado na população jovem. A gente teve aí o Covid, que era uma doença que realmente tinha um impacto na formação de trombos, né? E fora isso, a gente tem também o aumento da obesidade, que a obesidade é uma pandemia, é endêmico mundialmente, né? Então a obesidade também está associada Pode ser um desses fatores. à trombose. E uma coisa que me preocupa muito hoje, não só a mim, mas a todas as entidades médicas no Brasil, é o uso indiscriminado de hormônios, esteroides. Então, o uso de testosterona, o uso de esteroides anabolizantes. Houve um aumento das academias, o uso, né? Os jovens estão indo em muito mais quantidade do que foram há 20 anos atrás, né? Sim, essa banalização do uso de hormônios, não só dos hormônios, né, dos anabolizantes, mas também do uso de hormônios femininos, como pílula anticoncepcional, sem a devida indicação médica. Perfeito. Também são fatores Pode ser um que contribuinte, podem né? Exatamente. Então, podem levar a quadros de trombose em pacientes mais jovens. Perfeito. Por isso a importância de estar sempre fazendo periodicamente alguns exames, né, doutor? Para poder verificar se a pessoa está tendo um início de trombose ou já tem ela, para fazer o tratamento, não é isso? A gente não também exames, mas num simples bate-papo com o paciente, a gente já consegue identificar alguns fatores de risco nesse paciente e trabalhar para que ele não tenha esses fatores de risco. Então, por exemplo, um paciente que fuma, tabagismo é um fator de risco, então suspender o tabagismo, tratamento de doenças associadas. Mas então, chega a sentir algum sintoma de quem está com esse problema de trombose? Alguns sintomas são perceptíveis na pessoa que está levando ela a ir no médico? Na verdade, assim, as tromboses, 50% das tromboses podem ser assintomáticas. Então, às vezes, são pacientes que têm trombos e que vão descobrir quando já estão ali com uma falta de ar, com uma dor no peito, já com um tromboembolismo pulmonar. Agora, os sintomas clássicos da trombose na perna, por exemplo... Mais conhecido, talvez. Que é a forma mais comum de trombose venosa profunda, são dor de início agudo, né? Em uma das pernas, porque dificilmente a trombose vai dar nas duas pernas ao mesmo tempo. Associada a inchaço, vermelhidão, né? Então, esses são os sintomas mais clássicos. Mas não quer dizer que todas as pessoas que têm trombose vão ter esse quadro. Perfeito, exatamente. Interessante. Muito bom o senhor está colocando. Tá vendo, minha gente? Então tá aí, ela explicou bem o que é a trombose e também por que nos jovens talvez aumentou um pouquinho mais, sempre teve, como ela explicou. Talvez ela colocou alguns pontos aí que a gente sabe que na nossa época estamos vivendo. É isso aí, minha gente, ó. Temos aqui mais uma notícia, hein, Luiz? Vamos dar uma olhadinha aqui? Dá uma olhada aqui, meu povo, que legal, ó. Jorge, quero ser repórter. Tá vendo? Isso aqui é um filme, não é isso, Luiz? Isso. E esse cartaz aí, Jorge quer ser um repórter, tem muito a ver com você, não é? Pois é, fiz uma participação devido a um personagem lá, é meu mais recente trabalho lançado, né? Foi um filme que a gente gravou, inclusive foi uma curiosidade, a gente que é artista recebe muitos nãos na carreira, né? Só que eu tava viajando e daí do nada chegou uma notícia pra mim, tá tendo um teste pra um filme e você tem que fazer esse teste. Eu falei, gente, eu não tô nem perto de onde vai ser o teste, como é que eu faço? Eu tava do outro lado do mundo, tava nos Estados Unidos, né? E daí eu falei, gente, até quando é o teste? Até a hora que você chega do voo em João Pessoa. Sou da Paraíba, né? Sou Serra Branca, Paraíba, então a cidade que foi gravada é São João do Cariri, que é do lado. E daí fui fazer o teste sem preparo nenhum e consegui uma participação no filme, Poxa, você tem noção. que legal, meu. Outros testes que eu passo noites aí ensaiando, nunca passei.
Fui na doida e consegui. E na capa aí, quem que é? Essa menininha? São os protagonistas. Tá. Isa e Guilherme. A Isa e o Guilherme. É. E você teve uma participação. Isso, uma participação. Eu sou o primeiro entrevistado deles, da carreira deles. Ah, que legal. E claro, a gente não vai dar o spoiler aqui do filme, mas é um filme que está preparando esses jovens para um futuro de repórter. É um filme muito legal, inclusive eu me identifico muito com ele, porque é um filme que conta a história de duas crianças do interior, né, da Paraíba, se passou lá, em São João do Cariri, que é vizinho à minha cidade. E tem tudo a ver comigo, que eu também era uma criança muito sonhadora. Eu queria muito trabalhar com televisão, trabalhar com mídia, trabalhar com teatro, com cinema. E eles, da mesma forma. Então, eles foram abrindo suas próprias portas, seus próprios caminhos. Começaram, né, brincando com uma câmera de papelão, depois conseguiram uma câmera para poder fazer uma entrevista de verdade. Aí eu fui o primeiro entrevistado deles. E daí foi todo o crescimento deles, profissional, de criança até o sonho se tornar realidade. Poxa, que legal. E essa produção, assim, quem é que está por trás? Tem o cara que pensou nesse filme, tem o autor específico, assim, para esse filme? Tem sim. Deixa eu só recordar o nome. Mas, assim, para você, né? Tá na Globo. Isso, tá na Globoplay. Na Globoplay, disponível. Jorge, que esse é repórter. Legal, rapaz, isso é bacana, hein? Olha, e você? A gente sabe que você, Luiz, tem... Talvez a gente vê a sua arte aí já colocando a sua assinatura por onde você passa. Como influenciador digital, diz que você está levando uma multidão para te acompanhar, o seu trabalho, o seu lado artístico. Isso. Conta um pouquinho disso também, rapaz. Então, tudo começou porque, como eu sou do interior, né, eu queria muito ser ator e não tinha como mostrar. E quando eu tinha 12 anos, eu conheci o YouTube. Eu falei, rapaz, vou fazer uns vídeos aqui no YouTube, vou ver até onde vai. Comecei a fazer, produzir. Foi crescendo, né? Depois veio o TikTok, o Instagram, o Snapchat também, eu tive uma época lá. E daí, do nada, na pandemia, deu uma reviravolta nessa minha carreira. Na pandemia, eu lembro que antes eu estava pronto para vir morar aqui em São Paulo, né? Para poder estudar cinema e para poder também ter contatos, né, de gravação assim na internet. E do nada, na pandemia, eu me encontrei com um número gigante de seguidores. Hoje em dia, juntando meu Instagram, meu TikTok, meu YouTube, já são mais aí de 8 milhões de pessoas me seguindo. Mas assim, você é um artista, você é um ator, o que basicamente você começou a oferecer para essa galera aí, para eles falarem, pô, esse Luiz é bom demais, cara, e um começou a passar para o outro e começou a ser seguidor teu. O que você normalmente mais trabalha nesse dom artístico que você tem? Então, eu faço muito sketch de atuação, eu sou totalmente ligado ao humor, né? Então, assim, eu faço puxado para essa veia humorística. E daí eu pego situações do dia a dia, transformo em sketch e lanço na internet. Bomba muito. Aí eu também comecei a trazer um formato mais de lifestyle, mostrar a família, mostrar meus amigos. E daí é um sucesso também, sabe? Eu tenho uma personagem que é a Amanda da Farmácia, tenho meus pais, mãe e pai que são conhecidos. A gente vem em São Paulo aqui passear na 25 de março, eu passo despercebido e eles são as estrelas de momento, quando vai passando, sabe? Legal. Então eu comecei a juntar minha família, meus amigos, todo mundo da minha cidade, né, que tá junto a mim. E, paralelo ao meu trabalho como ator, mostrar a minha vida, e daí foi crescendo e foi tomando um rumo que eu nunca esperei na minha vida. É isso que você está vendo, talvez também como um dos futuros do mundo artístico, de ser um ator, é você também saber utilizar bem as redes sociais. Você está vendo que hoje, acho que nem você, é jovem, hoje um artista que saiba utilizar o seu carisma, o seu talento através das redes sociais, talvez seja hoje um dos quinhões também de dar certo para um artista. O pessoal sempre falava, né? A internet é o futuro. E ainda tem muita gente que fala isso, a internet é o futuro. Só que a gente já está vivendo o futuro. Não tem como deixar para passar, porque hoje em dia todas as profissões dependem também de uma vitrine digital. Não tem como a gente passar despercebido. Então lá atrás, quando nem monetizava, nem era famoso ainda, há 13 anos atrás no caso, né, quando eu comecei, eu já tinha essa noção, mesmo criança, de que a internet ia me levar a algum lugar no meu trabalho como ator. E foi isso que, graças a Deus, Deus me abençoou muito e aconteceu. Tá acontecendo. E você é bem jovem. Que idade você está hoje, Luiz? Desculpa, não pode falar? Não, falo. 26. 26? Ah, rapaz, parecia até menos, né? Lula Queiroga, isso, é que eu tô muito nervoso, gente. Lula Queiroga, Aí, legal. Então vamos ver. Então, onde que a gente acha mesmo esse filme para assistir? Na Globoplay. Disponível. Vamos lá, meu povo, assistir aí pra gente ver lá o nosso querido Luiz, tá sendo entrevistado por esses 2 meninão aí, hein? Aquele, como é o nome desse ator aí? É Guilherme. E a menininha? Isa. Eles vão te entrevistar. Já me entrevistaram, na verdade. Já entrevistaram? Foi. Sucesso esse cara, hein? E pra terminar, você tem vários atores aqui no Brasil que você é fã, mas tem um aí que pra você é uma referência. Quem? Tenho 2. Pode falar os 2? Pode. Jesuíta Barbosa, eu acho que dessa geração de atores jovens, eu acho ele, assim, uma inspiração gigantesca. E Fernanda Montenegro. Dispensa comentários, né? Pelo amor de Deus.
É mais aqui, gente, mais informação. Que bom. Tá tomando cafezinho? Tá gostoso o café, meu povo? Delícia. É? Pois é, vamos lá, ó. Audição. Como a perda auditiva afeta a vida social e emocional? Eu imagino, viu, doutor Gabriel, que realmente dá uma atrapalhada legal, né, meu? A audição, ela faz parte do corpo. O nosso corpo tem que estar em harmonia, né? Sim. Eu digo que muito prazer estar aqui com você, padre, e gosto muito de falar sobre perda auditiva, né? E a perda auditiva é o que, infelizmente, acomete, segundo o IBGE, 5% da população do Brasil. 5%? Sim. Olha, então a gente tem aí mais de 10 milhões de pessoas. É considerável. E o que é a audição? É a nossa conexão com o mundo externo, é a nossa conexão entre pessoas, a nossa conexão com a nossa família, né? Então, tratar e trabalhar com esse tipo de área, para mim, é muito gratificante, né? Só que assim, quando a gente fala de não ouvir, a gente não pode se resumir, né, na incapacidade de captar sons, né? A gente está falando da incapacidade de se relacionar, índices de depressão também, de isolamento social em pessoas com perda auditiva hoje está altíssimo e cresce a cada ano que passa. Então a gente vê um problema que está cada vez maior, né? E o meu papel aqui é trazer cada vez mais informações para as pessoas irem atrás do tratamento, e se der um tempinho a gente fala também, né? Mas é algo que a gente está sendo exposto cada ano que passa, cada vez mais pessoas com essas dificuldades. Tem pessoas que nascem já desde pequenininho, nasceu do ventre da mamãe já com problema auditivo. Sim. Mas você nos afirmaria ou não que também a realidade atual hoje, da chamada modernidade, pode também estar conduzindo algumas pessoas que nasceram ouvindo muito bem, mas agora começaram a perder devido a alguma coisa que o mundo hoje está oferecendo? Sim, a gente, antigamente, quando a gente falava de dificuldade para ouvir ou perda auditiva, era atrelada ao idoso, né? Então, é o velhinho que não ouve, é da idade, é assim mesmo. Tem a surda da praça lá, exato. Né? Então, existe o estereótipo, né, do deficiente auditivo. Só que cada ano que passa, como eu disse, as pessoas estão perdendo cada vez mais a audição mais cedo. Então, eu digo a minha geração é uma geração que gosta de festa, é uma geração que gosta de som alto, fones de ouvido, né? A gente anda por aí pela cidade, a gente vê todo mundo com fone. A cidade é muito poluída, com uma sonorização muito forte. Exato. Em todos os sentidos, né? São Paulo, por si só, é uma cidade com muito barulho, né? E fora outras questões também que a gente pode atrelar dificuldade para ouvir, não só a exposição a ruídos, né? A gente tem questões genéticas, questões hereditárias também envolvidas, né? E no consultório antigamente a gente tratava idosos, a maior parte deles, né? Pela idade se perde a audição. Hoje a gente tem mais crianças em consultório, mais pessoas de meia idade. Essas coisas dos fones e também esse mundo digital pode estar contribuindo também, talvez seja um estudo novo. Por exemplo, a juventude, muitas pessoas usam hoje muito fone, né? Sim, sim. Até que ponto? Porque às vezes o cara está numa audição ali que você, vixe Maria, você pensa que é baixinho, mas não é. Exato. O que eu gosto, muita gente me pergunta, Gabriel, eu gosto de usar fone, né? Mas isso pode me prejudicar de alguma forma? E eu respondo sim e não. O que a gente vai ter que atentar? O tempo de exposição que você está com o fone de ouvido e a intensidade que você está ouvindo o som. Né? Então, se a gente tem ruídos para mais de 90 decibéis por um grande período de tempo, aí sim eu posso falar que você está sendo afetado auditivamente. Entendi. Interessante, né? Então, a gente vê que o mundo moderno está nos oferecendo assim um barulho já próprio dele. E se a gente não souber usar nosso corpo de uma maneira correta, vai ter problemas de audição ainda muito novo, né? Com certeza. Muito bem, gente. Vamos aqui a mais uma outra informação. Gostei, Gabriel. Olha aqui, ó. Como é o nome? Psoríase. Tende a piorar, olha aí, ó. Piorar no outono e novas terapias já transformam o tratamento de casos graves, hein? Isso aqui é bravo, hein, doutor? Você não é padre? Bom... O que na verdade, ela é ocasionada por qual motivo, assim? Perfeito, então vamos lá. A psoríase é uma doença dermatológica
que causa lesões avermelhadas e descamativas na pele. Tá? Ela é uma doença inflamatória e crônica, tem a ser crônica. Então, a gente não costuma falar numa cura da psoríase, mas a gente tem hoje mecanismos muito importantes de controle. Tá? E quanto à causa, ela tem uma origem autoimune, digamos. É o próprio organismo da pessoa, o sistema imunológico da pessoa que causa esse processo inflamatório. Tá? Tem um impacto genético importante, mas outras coisas podem também influenciar e contribuir muito para a psoríase. Tá? Então, a gente tem aí desde medicações até quadros de infecções também, né? E obesidade. Então, são fatores... e traumatismos também. A psoríase é interessante, ela tem um mecanismo que a gente chama de fenômeno de Koebner. Então, as regiões de maior atrito são as áreas onde a gente tem mais lesões. Né? Então, por exemplo, palmas das mãos, plantas dos pés, cotovelos, joelhos, são áreas muito afetadas. Né? Mas também couro cabeludo e... Eu já vi pessoas no couro cabeludo, tem exato, isso aí. Tem bastante também. Caramba, hein? Mas isso daí, como você falou, isso depende muito do organismo de cada pessoa também, né? Mas também eu acredito que algumas coisas externas, como você mesmo colocou, né, doutor? Pode contribuir, pelo menos para aflorar mais isso, né? Com certeza. Alimentação ou algum tipo de... O que poderia... Então, uma coisa interessante, né, que a gente gostaria de comentar agora, a questão do outono e do inverno, que a gente está entrando. Então, o ressecamento da pele tende a piorar também bastante o processo, né? E o que acontece, além do ressecamento da pele, do próprio clima agora do outono, mas a gente tem também, por exemplo, banhos mais quentes, né? Então, a gente tem infecções virais que tendem também a diminuir um pouquinho o sistema imunológico e pode afetar e contribuir também para a piora da psoríase. E os pacientes tomam menos sol nesse período. E você sabia que o sol, a ultravioleta, é um agente que acaba melhorando a psoríase, tá? Então, existe até uma terapia que a gente chama de fototerapia, que é utilizada para tratamento da psoríase, porque ele diminui, a terapia ultravioleta, ela diminui um pouco o processo inflamatório na pele, então serve como mecanismo. A gente está vendo essa foto aí, doutor, é uma pessoa, pelo menos na foto, de pele bem clarinha. Sim. Essa doença, ela também pode ter a mesma proporção, pessoas que têm uma pele mais escura, ou a pessoa sendo muito branquinha, você até falou do sol, ela tem essa possibilidade maior do que uma pessoa que tem a pele escura. Na verdade, não tem essa diferença. Não existe essa. Então, ele afeta os tipos de pele, de cor de pele, digamos, né? Tom de pele de maneira semelhante, assim como homens e mulheres também, não tem uma diferença significativa, a psoríase, tá? Agora, tem essa questão de exposição solar que protege um pouquinho. Agora, a gente tem hoje em dia diversas formas de tratamento, e aí é bem interessante a gente discutir. A gente pode entrar com tratamentos para casos leves, apenas cremes à base de cortisonas normalmente, certo. Então muitas vezes a gente consegue já controlar. Porque o problema da psoríase, ela não é contagiosa, ela não vira um câncer, por exemplo, porém ela tem um impacto na qualidade de vida. E psicológico também, né, da paciente é muito importante, porque a paciente, muitas lesões são áreas expostas. Então, você imagina uma mulher que é com a perna cheia de lesões de psoríase, ela vai evitar ir à piscina, não vai querer ir à praia, ela vai ficar com vergonha do namorado, de repente. Então, tem essa questão toda psicológica importante, né? Mas há hoje um desenvolvimento de novas terapias que tem revolucionado o tratamento. Então, não em casos leves, mas em casos moderados a graves, a gente tem hoje as terapias que a gente chama de imunobiológicos, e que favorecem muito o tratamento da psoríase. Tá? Claro, não é todo mundo que pode fazer uso dessas terapias. Você tem que já ter feito uso de outros tratamentos convencionais, né? Outros imunossupressores, e até, caso haja falha ou contraindicação dessas medicações, essas novas terapias biológicas hoje, elas são muito interessantes. Só para exemplificar um pouco, né? As medicações tradicionais faziam o que com o sistema imunológico do paciente? Suprimia todo o sistema imunológico para controlar a psoríase. E com as terapias hoje mais modernas, eles vão atuar pontualmente nos mensageiros inflamatórios, naquela molécula e aquela proteína que leva a inflamação da psoríase para a pele, eles vão atuar pontualmente lá, sem suprimir todo o sistema de defesa do paciente. Notícia, então, né? Os efeitos colaterais dessas novas terapias são muito menores. Legal. Entenderam, meu povo, como que é e dá coceira, doutor? Nossa, isso aí, né? Tadinho. Então tá aí, ó, você já sabe que tem como tratar isso aí, né? Tratar para não deixar ela ficar aparecendo muito aí. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, que eu quero aproveitar essa mesa aqui, que ela é repleta de gente esperta, inteligente e muito capaz. Dá uma olhada aqui, ó. Qual a diferença entre
lipedema. Lipedema. Gente, eu estou péssimo para ler. E linfedema, é isso? Isso. Qual é a diferença de uma e da outra? Qual é a diferença? Tem uma diferença aí. Tem. É uns termos hoje assim que a gente não está muito acostumado a falar, né? Mas qual é a diferença e o que a gente tem que fazer, doutora? Então vamos lá. Lipedema é uma doença caracterizada por uma gordura com uma inflamação crônica, normalmente localizada nas pernas ou nos braços das mulheres, quase sempre em mulheres. Uma gordurinha que fica... Exato, é um tecido gorduroso que por inúmeros mecanismos tem como se fosse um processo de inflamação crônica de baixo grau. Ah. E aí isso causa alguns sintomas, né? Então são aquelas mulheres que fazem dieta, regime, são magras no restante do corpo, mas as coxas, o bumbum, a panturrilha são grossas. Tem um acúmulo maior de gordura. E por ter essa inflamação crônica, elas tendem a ter alguns sintomas, como dor, manchas roxas, peso nas pernas, dor ao toque. Então, são mulheres que às vezes, eu fui fazer uma massagem, meu marido pega na minha perna, dói, né? E também tendem a reter líquido nessa perna. Puxa então, vida. tem aquela queixa de inchaço. Isso são os sintomas mais comuns do lipedema. Do lipedema. O linfedema é uma outra doença completamente diferente. Nós temos no nosso corpo, além das veias e das artérias, a gente tem vasos chamados vasos linfáticos. A gente tem esses vasos pelo corpo inteiro e eles são responsáveis por carregar a linfa, que é uma parte líquida do sangue. Quando a gente tem ou um defeito nesses vasos linfáticos, ou, por exemplo, você tira uma parte desse sistema linfático, então pacientes oncológicos que são submetidos a cirurgias e tiram nódulos, linfonodos, Perfeito. esse sistema ele é interrompido. E aí você vai ter uma dificuldade em drenar essa linfa, que é esse líquido amarelado, daquele tecido. E aí aquele tecido vai sofrer um inchaço. Então, isso é o linfedema, é o acúmulo de linfa numa região do corpo. Perfeito. Ela pode ser hereditária, ou seja, pessoas que já nascem com uma quantidade menor ou com mau funcionamento dos vasos linfáticos, tá? Mas o mais comum é ela ser secundária a alguma outra coisa, ou a um trauma, né? Ou a uma cirurgia, como eu falei, né? E aí, esse sistema ele fica interrompido e a região afetada vai acumular linfa, então causa um inchaço. Ambos têm tratamento. Ambos têm tratamento. Isso é um tratamento eficaz ou pode ficar alguma sequela dependendo da gravidade, né? Então, o que acontece? Tanto o lipedema quanto o linfedema são doenças crônicas. Quando a gente fala em doença crônica, é que elas não têm cura. A gente não tem nenhum tratamento, fala assim, você vai tomar esse remédio X tempo e nunca mais vai ter. Isso, tá. Então, são doenças que vão necessitar de acompanhamento para o resto da vida, mas elas têm controle, né? A gente tem terapias, tanto num caso como no outro, para evitar que essas doenças evoluam com complicações. Você falou das mulheres. A população que é mais afetada é a feminina ou não? Quando a gente fala em lipedema, sim. Lipedema é praticamente exclusivo de mulheres. Existe lipedema em homens, mas normalmente associados... Casos bem mais raros. São casos de obesidade muito grave, onde tem um predomínio estrogênico em homens, e aí você pode ter, mas são casos bem isolados. Né? Quando a gente pensa em lipedema, a gente pensa na mulher. Já linfedema, não. Linfedema pode acometer os dois públicos. Tá vendo, gente? Então tá aí, ó. Então é tratável, porém é crônico. Se a pessoa já tem, como ela está dizendo, mas dá para você conviver, viver bem, sem grandes danos, né, doutora? Procurando direitinho o médico, né? Sim, o acompanhamento, não só médico, né, mas a gente tem equipe de fisioterapia, uma equipe multidisciplinar para manter essas doenças sob controle. Maravilha, doutor André, muito bem, né? Olha aí, vamos mais uma informação, gente? Olha aqui, ó. O Luiz Augusto, né? Luiz Augusto Brito, leva o São João para a internet e consolida trajetória como ator entre o digital e o cinema. Rapaz, como é que você consegue levar o São João, que agora é uma festa bonita, o Brasil aqui se diverte muito, mas na internet, o que você está fazendo para levar isso aí pro pessoal, hein, cara? Então, padre, eu sempre vi muitas pessoas indo fazer matérias que não mostravam de fato o São João como realmente é.
Eu pensei, não, tá muito enfeitado, porque o pessoal achava que era só aquele tradicional, sabe? Roupinha junina, de xadrez, fogueirinha. Não é assim. O São João, hoje em dia, eu arrisco dizer que é a maior festa do Brasil inteiro, não tem como. Eu moro próximo a Campina Grande, acho que todo mundo aqui conhece Campina Grande, né? Onde temos o maior São João do mundo. Inclusive, estão todos convidados esse ano para. E se não for, pode acompanhar nas minhas redes sociais que vai estar lá. E daí eu tive essa ideia de montar um projeto em que eu, como sou apaixonado pelo São João, sou apaixonado pela minha cultura, poder mostrar isso para quem é de fora, como realmente é. Por quê? Aconteceu um episódio em 2022 que eu levei um amigo meu, que também é influenciador digital, para Campina Grande, ele aqui de São Paulo. E ele achava que era uma festa tradicional, de roupinha junina, xadrez, sainha, baloneira ali. Eu fiz, não, rapaz, é uma festa. É uma festa que são 30 dias, o Nordeste inteiro para poder viver esse São João. E eu, né, como tenho esse trabalho e tenho esse alcance, decidi montar um projeto junto com minha assessoria para poder divulgar o São João de fato como ele é. Uma pessoa que realmente vive o São João. Um kit inteiro. É um kit para falar de uma festa de São João, não apenas uma linhagem que ficou se evaporando por aí de uma maneira que não é a verdade. Exatamente. Eu vou levar muitas coisas esse ano para a internet. Vou levar quadros como a Barraca do Beijo, pescaria, concurso de quadrilhas também, que é uma coisa muito forte lá em Campina Grande, o concurso de quadrilhas. E não é a quadrilha tradicional não, né? 2 palavras para cá. É uma coisa que o pessoal passa meses ensaiando, começa a ensaiar em julho para se apresentar em junho, aí começa tudo de novo, é uma rotina. E eu decidi abrir espaço para todas essas vertentes, dos cantores, das pessoas que trabalham com São João, dançando, montando, decorando, acendendo fogueira, que tem gente que vende a lenha para fazer as fogueiras, né, também. Enfim, eu decidi montar um projeto realmente que eu pudesse mostrar como é o São João tradicional e o de verdade, o verdadeiro São João que a gente lá no Nordeste vive. Que legal, cara. Eu fiquei até curioso de saber aí com esse kit todo, que na verdade é a festa verdadeira. Mas só uma coisinha, tem uma pitadinha de religiosidade, porque São João é um santo super católico, queridíssimo, né? Com certeza. Parente próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Também tem ali um momento de espiritualidade. A igrejinha tem que estar lá, tem que estar lá. O maior São João do mundo em Campina Grande, todas as quartas-feiras é um dia de shows religiosos. Ah, que legal. Todas as quartas-feiras tem shows católicos, evangélicos. Até os evangélicos vão lá também. Sim. E daí, todas as quartas-feiras, especificamente, é um show dedicado à religiosidade. Que legal, bacana, hein? Ô, Luiz, você é maravilhoso. Tem uma pergunta aí? Olha lá, uma pergunta para você, hein? A mim? Ai, quem? Eu mesmo. Tá. Tudo bem, Luiz? Luiz, seguinte, você como influenciador digital, com milhões de seguidores e tudo mais, hoje em dia o influenciador tem que ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade muito grande por atingir tanta gente. Isso veio com o tempo para você? Como que você administra isso? Porque você tem um público mais específico, mas com certeza chega desde da criança até o mais idoso. Como que você administra isso em partes de responsabilidade mesmo? Porque é muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Principalmente meu público, eu acho que de 100%, 70% são adolescentes. Olha aí. Principalmente por conta do TikTok e do YouTube, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando chega pra mim um trabalho que eu não acredito, que eu não consumo, eu recuso na hora. Por exemplo, até hoje eu nunca fiz bebida alcoólica. Porque não é algo assim que eu nunca me vi fazendo e divulgando para os meus seguidores. Perfeito. Não teria como, ainda mais muitas crianças assistindo, os adolescentes assistindo, principalmente eu acho que no YouTube, eu tenho quase 3 milhões, são 3 milhões de crianças no YouTube. Rapaz, é muita gente, hein, cara? É muita gente. Então por isso que eu estou entendendo, a responsabilidade é gigante. Muito grande. E eu sempre entendi isso e sempre fui muito bem instruído, né, tanto pelas pessoas que trabalham comigo, pelos meus amigos, a divulgar apenas aquilo que eu acredito. Então tem muita coisa que às vezes me daria uma renda muito grande, muito dinheiro, mas eu não faço porque eu não acredito naquilo dali. Eu também não quero ver os meus seguidores se influenciando através de mim de uma coisa que eu mesmo não acredito. Então, eu sempre busquei muito ter esse cuidado e transmitir uma imagem limpa para as pessoas que todo mundo pudesse assistir, da criança até o adulto. Me parece que você está bem preocupado com a questão da cultura mesmo, a riqueza própria dela, onde você utiliza uma maneira diferenciada para apresentar isso de uma maneira leve e gostosa, com o seu carisma, com o teu jeito, com os teus dons. Quer dizer, você não entra muito em áreas que, claro, aí vai polemizar, parte moral, parte de um comportamento que vai mudar na vida da pessoa. Eu acho que é legal isso que você está falando, é importante. Tem coisas que a gente, claro, como criadores de opinião, tem que ter um depoimento sobre, mas tem coisas que eu não me meto, porque, assim, são coisas que de cada um, mas tem assuntos que eu
abrange, o que eu também comento, sabe? Mas eu realmente me preocupo muito com esse detalhe. Eu quero fazer uma coisa que seja responsável, uma coisa que tenha um aprendizado. Você falou da questão da cultura, e realmente é algo muito forte. Porque, por exemplo, eu nunca tive o espaço enquanto cidadão de uma cidade pequena, do interior da Paraíba. Então, eu sempre quis abrir essa vertente, para muitas outras pessoas que, assim como eu, antigamente não tinha uma porta, poder mostrar o seu trabalho e o que tem de melhor para oferecer. Que legal, tá de parabéns, viu? Obrigado. Tá vendo? Que bacana, hein? A gente tá aqui, né? Um grande ator mesmo, rapaz, e um criador de sistema digital para colocar a cultura direitinho lá. Parabéns, hein? Obrigado. Você é palmeirense? Não, flamenguista. Tá bom, e não fala disso, porque eu tô nervoso com o Flamengo ultimamente. Dá mais uma informação? Vamos lá? Bora. Aqui, ó, minha gente, ó. Câncer de pele atinge partes do corpo diferentes em homens e mulheres. É isso mesmo, doutor? Padre, O câncer de pele atinge partes do corpo diferentes em homens e mulheres? Mulheres. Sim, isso pode acontecer, realmente. A gente tem que, porém, distinguir um pouquinho dois grupos de câncer de pele principais. Tá? A gente pode diferenciar o grupo não melanoma e o grupo melanoma. Então, isso é bem importante. O grupo não melanoma é um tipo de câncer muito mais comum e, porém, menos agressivo também. Tá? Só para a gente ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos tipos de câncer no Brasil são de pele. Então, quer dizer, é muito. 1/3 dos cânceres são de pele. Tá? E desse todo, né, quase todos, assim, digo, mais de 90% são do grupo não melanoma. Eles são muito comuns. Tá? Desse tipo, a diferença entre homens e mulheres ela é mais discreta. Então, a gente tem as mulheres têm um pouco mais nas pernas, os homens um pouco mais no couro cabeludo, principalmente os calvos. Mas, no geral, eles se manifestam mais em áreas fotoexpostas, ou seja, rosto, colo, pescoço, orelhas, braços e mãos. Tá? Agora, o tipo melanoma, esse é um tipo mais perigoso. Ele é mais raro, porém muito mais agressivo, responsável pela maior parte das mortes de câncer de pele. Tá? E aí esse tipo, nos homens, ele tem uma diferença maior, então, né, entre os sexos. Nos homens ele pega mais a região das costas e o tórax também, tórax anterior. Já nas mulheres, pega a parte lombar e as pernas um pouco mais. Tá? Agora, ele é um tipo de câncer que geralmente se manifesta através de pintas, então, ou de manchas escuras, né? Então, você pode observar, de repente, o paciente que tinha uma pinta, aquela pinta foi se modificando, ela mudou de cor, ela passou a crescer, de repente apresentou um sangramento que não tinha anteriormente. E aí aquilo pode ser um sinal, né, de um possível câncer de pele. Então, esse paciente, se observar uma alteração nas bordas, né, no tamanho de uma pinta ou na coloração dela, seria interessante, é importante procurar um dermatologista, mesmo que não sinta nada, porque às vezes não sente dor e acha que está tudo bem. Esse é o maior problema do câncer, né? Então, e o de pele não deixa de ser diferente. Às vezes o paciente não sente nada, a pinta está aumentando e aí no final aquilo pode acabar virando um problema. Essa modificação global, né, a biosfera, aquela coisa toda, a gente vê que as irradiações solares, a própria luz, né, que a gente trabalha, ela pode ser são fatores que podem estar contribuindo muito para um aumento de câncer na população mundial? Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma, o aumento da incidência e está diretamente relacionado à exposição solar. Hoje em dia, porém, a gente tem uma consciência muito maior disso. Então, por outro lado, os pacientes tendem a se cuidar mais, tá? Em contrapartida. Agora, o uso do filtro solar, isso é fundamental, evitar tomar sol nos horários de pico, então toda essa questão é importante. Além do filtro solar, chapéu, boné, óculos escuros, então se proteger. Principalmente quem pratica atividades ao ar livre, né, ou trabalho exposto ao sol. Então, isso, no primeiro momento, a gente não percebe. Mas, a médio e longo prazo, a radiação ultravioleta ela vai acabar impactando. E aí, sim, além do câncer de pele, manchas, envelhecimento precoce, então tudo associado à exposição. A população mais aferida com esses tipos de câncer
É menos os jovens? São menos os jovenzinhos? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Com o passar do tempo, aumenta o risco, com certeza. Vai vivendo, vai se expondo mais e aí a possibilidade é maior. Exposição. Apesar de que o melanoma, que é o tipo mais agressivo, ele tem um impacto genético, uma causa, né? É um aumento de risco em quem tem também na família e tem uma tendência genética a desenvolver. Então, os jovens, eventualmente, podem ter o melanoma. E é tabu esse papo da pessoa que tem a pele mais escura, com mais clara, mais escura ia inibir mais a questão de uma possibilidade de câncer? O branquinho já tem uma possibilidade maior ou... Sim, quem tem pele mais clara tem um risco maior, com certeza. Né? Mas a gente tem, por exemplo, o Bob Marley teve um melanoma e acabou falecendo por conta disso. Né? Interessante isso. Então, quem tem pele morena ou negra tem uma chance também, às vezes tem um melanoma, que é o tipo agressivo, às vezes na palma ou na planta do pé. Então, não percebe, tem uma pinta na planta, né? E não percebe. Quando percebe, às vezes já é um problema maior. Interessante, legal. Muito bem, vamos aqui, tem mais uma outra informação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Gostei, doutor. Acessibilidade para surdos. O que é? E qual a importância e recurso? Qual a importância e recursos? Essa acessibilidade aqui, doutor, para surdos, está havendo sim, como que é isso, né? A gente já pode ver, já alguns lugares tem, e claro, e a importância dela eu tenho certeza que deve ser fundamental, né? Fala um pouquinho dessa acessibilidade, doutor. Certo. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de trazer com facilidade uma simples conversa a quem já não tem essa capacidade de ter normalmente, né? Pelo grau de surdez que a pessoa tem. Quando a gente fala surdo, a gente está falando de uma pessoa com uma deficiência auditiva, seja ela de grau leve ou profunda, né? Só que mais comumente a gente fala a pessoa é surda, né? Mas não necessariamente ela perdeu totalmente a audição. Então, hoje a tecnologia, ela consegue trazer momentos, trazer afazeres que antigamente era muito mais difícil a pessoa com essa dificuldade assistir uma televisão, assistir uma novela, assistir um programa de entrevista. E com o avanço dessa tecnologia, tanto, posso falar da minha área, de aparelhos auditivos, né, que é algo que eu trabalho, meu maior trabalho hoje é adaptando aparelhos auditivos em pessoas que perderam a audição. Então, quando você vem em consultório, os pacientes falam, Gabriel, eu só queria voltar a dançar. Eu não posso mais sair para dançar no baile, né? Hoje que tem baile da terceira idade e tudo mais. Sim. Queria tanto voltar a assistir aquela novela que faz anos que eu não consigo assistir. Então, quando a gente fala dessa acessibilidade, é trazer coisas que pra gente é comum, pra gente é corriqueiro, para essa parcela de pessoas que cada ano que passa aumenta, né? Até porque hoje também a gente está muito com o celular na mão, né? Ainda se ouve, né? O celular está tocando. Como é que a pessoa vai... Eu conheço uma pessoa que ela tem agora um aparelho, sim, que ela não é totalmente surda, mas ela tem muita dificuldade. Então, realmente mudou a vida dela, claro, porque hoje ela trabalha, hoje ela consegue atender o telefone porque tocava na frente dela, mas ela não percebia, ela não ouvia. Exatamente. Ela falou, agora eu atendi porque eu coloquei o meu aparelho. Então, ela se sente colocada, né? Exato. Recolocada no meio da sociedade. Isso é horroroso, né? Porque você fica meio fora à margem, né? Eu brinco que o paciente ele vive em outro planeta, né? Ou em uma outra dimensão que não é a mesma que a gente, porque ele acaba não participando de coisas simples, que é um almoço em família. Então a gente trata muito pacientes que com indícios já de início de depressão, início de isolamento social, né? Porque vem o questionamento, eu vou almoçar com todos, por quê? Eu não vou conseguir acompanhar, não vou conseguir ouvir. Então alguns viram chacota, alguns viram motivo de piada e tudo mais, enfim. Mas eu fico feliz em poder trazer, pelo menos parcialmente, coisas comuns do nosso dia a dia para si. Doutor, só rapidinho, se alguns aparelhos conseguem resgatar uma possibilidade da pessoa voltar a ouvir, pelo menos, não digo 100%, mas já dá para ouvir, a pessoa fica feliz, isso significa também que ali pode ser um propósito futuro para a medicina poder fazer uma cirurgia ou entrar, não precisar mais de aparelho e conseguir ouvir? Sim, hoje a gente vai trabalhar mediante ao grau dessa perda, né? Então, quando a gente fala de perdas mais leves,
perdas leves a moderadas, a gente consegue trabalhar com o aparelho de amplificação sonora individual, que no caso é o aparelho auditivo. Quando a gente fala de perdas mais profundas, né, que o funcionamento de um órgão específico lá dentro do nosso ouvido, que é responsável por captar as frequências de som, ele inativa ou ele para de funcionar. Então existe a cirurgia de transplante coclear, né, que ele é como se fosse não posso considerar igual o aparelho auditivo, mas ele é uma cirurgia um pouco invasiva que faz a função do órgão. Então, hoje já existe, sim, essa cirurgia para devolver, querendo ou não... Está bem em desenvolvimento, né? Acho que tomara que um dia as pessoas não precisem nem mais usar aparelho e ficar mostrando, mas talvez uma cirurgia dessa, a pessoa pode ter uma vida praticamente normal. Né? Hoje a gente já não percebe, né? A tecnologia está tão avançada que está lá é dentro, invisível. Você nem percebeu que a pessoa está usando. Exato. Gente, tá vendo? Olha, o programa acabou, o tempo é curto, mas eu gostei muito dos nossos convidados hoje aqui. Eu agradeço, então, doutor Gabriel. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter vindo, sua colaboração. Prazer. Doutora Andréia, foi muito bem. Muito bom estar com você aqui. Aprendemos bastante também. Viu? Volte, se possível. Luiz, parabéns. Continue aí com seus trabalhos. Muito obrigado. Tá fazendo muito sucesso, né? Depois eu vou entrar na rede social. Cara, eu fiquei curioso com esse negócio do dia de São João aí. E doutor Gustavo Dermo, muito obrigado. Apareça de novo, estamos juntos aí, tá bem? Obrigado, padre. Gente, eu agradeço vocês também. Hoje, logo mais, vamos para o 5º dia do Cerco de Jericó, a Nossa Senhora da Lapa, hein? Padre Rodrigo Natal. Tchau, minha gente. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau.